Ô, Nicole, como é que você falou do teu pai? Como é que o seu pai reagiu quando você chegou com a notícia que, olha, vou Eu pro não falei, cinema? né? Ah, você não falou. Não falou. Quando é que teu pai reagiu pra quando TV já quando passou na frente do cinema e viu o pôster? Não, porque ir pra TV naquela época eu já imagino que já devia ser difícil, É. né? Porque já ficava que a mulher que tá na TV Não, e quando eu tal. entrei na TV Tupi, assim, mas você tem a carteirinha? Já não era mais moda a carteirinha de puta. Você tem a carteirinha? Eu falei, que carteirinha? A carteirinha é pra gente poder trabalhar. Era a carteirinha de puta. Eu falei, não tenho essa carteirinha. Porque antes da gente, até os anos 60, toda artista tinha que tirar a carteirinha Cara, de puta. olha aqui. Sabe, Você sabia disso? sabe, Que loucura. Você tinha que tirar a carteirinha de puta. Quando eu entrei muito novinha, entrei com 14 anos na televisão. Quando eu entrei, me perguntaram se eu tinha carteirinha. Não tinha problema ser menor. O problema era se tinha ou não tinha carteirinha. E eu não tinha. Eu nunca tirei. Mas as atrizes mais velhas tinham. a Dercy falava muito disso. A Dercy Falava. brincava, ela falava. Porque a galera falava que, tipo, que era assim, a atriz era considerada como? Eu não sabia Não, que tinha mas carteirinha de Tinha puta. carteirinha pra a- você poder absurdo. trabalhar. A Dercy, ela brincava, ela falava, eu sou puta com carteirinha. De carteirinha. Que loucura, É. bicho. E eu trabalhei com a Dercy. Mas aí já era uma outra época, foi 79. Eu trabalhei com a Dercy. Foi uma pessoa também que eu fiz amizade incrível, uma pessoa maravilhosa. Depois trabalhei com ela nos anos 90. Mas era isso. Então, assim, quando eu entrei, ainda tinha essa história de carteirinha. Será que vai voltar? Será que não sei o quê? Será que não sei o quê? Porque a gente sabia que ainda a gente estava numa ditadura. Uhum. Sabe? A gente sabia disso. Então, assim, eu, por exemplo, eu fui levada para delegacia. Eu fui levada para delegacia porque minha prima estava beijando um cara no Ibirapuera, o namorado dela, e eu conversando com um amigo do namorado dela. Eles pegaram e levaram todo mundo para delegacia por atentado ao pudor. Não se podia beijar na rua, no parque. E isso eu tinha Se ele 14 soubesse o que acontece no parque lá pra dentro, né? Na época não acontecia, cara. Imagina. Pode ter certeza que não acontecia. Você ia parar no pau de arara loucura, cara. feio. Os meninos foram. Porque estavam fazendo isso, então era comunista. Você entendeu? Eles só Eu não. gosto muito dos valores que a galera encosta, né? É. assim, Pra não- comunismo. eu gosto pra- muito. Porque pra às quem- vezes eu vou assim, não, se pá, eu sou, porque é a parte mais legal. Porque realmente, assim, não, a beijou é comunista. Não sei o que. Era. Cara, E assim, a gente só. Eu e minha prima só saímos dessa situação porque eu sabia que a minha irmã morava perto da casa de um coronel, o Erasmo Dias. Que vocês não sabem, mas foi assim, ele foi muito forte Sim. aqui em São Paulo. Sabe? E minha irmã morava no Pacaembu, ao lado do Erasmo Dias. Aí eu falei, olha, eu vou pedir para minha irmã, que eles queriam que eu usasse o telefone. Eu não ia usar. Porque você botava a mão no telefone de delegacia, você levava choque. Então eu já sabia dessa história, já tinham me falado isso. Se você for para a delegacia, não pega no telefone quando eles mandarem você ligar. Eu falei, opa, Começava ali. gente, mas era o Serginho Malandro, né? Você pega no telefone e dá choque. choque, mas não era choquinho, Que não. loucura, cara. Aí eles queriam que eu telefonasse. Eu falei, eu não vou telefonar para minha irmã, não. Mas assim, faz o seguinte, vocês ligam para ela e fala para ela chamar o Erasmo Dias, que ele vai libertar a gente. Mudou o assunto. Na hora que eu falei Erasmo Dias, ele falou assim, por quê? Ela conhece ele? Eu falei, ela é a vizinha dele. Aonde? Eu falei, no Pacaembu, Rua Tal. Aí os caras já, pô, Aí as nós mulheres fomos liberadas. conhecem o Erasmo. Aí eles não quiseram arriscar, você tá entendendo? É. Então, assim, essa história é uma das histórias que eu vivi, que eu percebi, que eu vi. É uma coisa de louco. E hoje em dia as pessoas falam, ditadura. Ah, pelo amor de Deus, gente. Vai querer ser preso assim? Sim, vai lá para qualquer penitenciária e se prende lá dentro. Eu gosto muito de manifestação na rua pedindo a ditadura. Assim, Eu Pedindo amo, a volta, eu né? amo, porque É. assim, na época você não podia fazer isso. Não tá podia. ligado? Você ia apanhar muito se você fizesse. Não Gosto podia. muito é. do nível de loucura, sabe? É o nível de loucura. É o nível de loucura. É porque a gente não tem direito, uai. Você não tem direito numa ditadura. Você só tem deveres. É. Você só tem deveres e obrigações. Você não tem direito a nada. E foi muito difícil passar essa época. E assim, houve tentativa de estupro para cima de mim várias vezes. Várias vezes. Eu não podia falar para ninguém. Tentativa de Seria eu estupro a dos opressores. Não, de todo mundo, de vários homens. Vários, de todas as Você coisas. porque os sofreu várias Os tentativas de homens, abuso. na época, eles achavam que o fato deles abusarem da gente mostrava que eles estavam valorizando a gente.
Vocês não entendem que era uma coisa horrível. Então, assim, isso foi antes do cinema. Isso foi comigo com 13, 14 anos, sabe? De tentarem agarrar na marra mesmo. A sorte que eu tinha herdado a força da minha mãe. Minha mãe era mais forte que meu pai. E eu conseguia empurrar. Mas só que eu não podia contar para ninguém. Porque eu ia dizer que eu estava errada. Você provocou de alguma Eu forma, provoquei. não é? É o famoso mas também, né? Mas também, Também né? olha como sempre estava mais vestida, também, mas né? também olha o jeito que fala, É. também olha o Qualquer jeito coisa é que se porta. justificativa, né? E eu Não. era, assim, super a favor do amor livre. Porque hippie, né? Era super a favor, mas não forçado. É o amor Forçado livre jamais. que você quer. Que eu né? queria. Tipo, não tem... Mas Pelo não amor de forçado, você entendeu? Não obrigado. E olha, eu vou te contar, se eu falasse os nomes das pessoas que tentaram, ia ser uma coisa assim, ia ser uma loucura. Todo mundo ia falar, imagina. Mas não tem problema até hoje. Hoje em dia, eu já com a idade que eu tô. Um cara numa consulta, agora, faz uns 2 anos, fui fazer uma consulta, o médico veio querendo... Eu estava fazendo consulta porque eu estava num período de depressão. Na verdade, depois descobri que não era depressão porra nenhuma, era um outro problema. Mas eu fui lá no psiquiatra para fazer a consulta. Aí ele falou assim, olha, eu vou segurar no teu peito e vou apertar. Eu falei, Mas peraí, ô doutor. peraí, eu falei, como é que o senhor falou? Vou segurar no teu peito, porque se sair leite do seu peito, é porque você está numa depressão profunda. Eu falei, Meu vai Deus do tomar céu. no... Eu quebrei o consultório dele inteirinho. Eu quebrei o consultório dele inteirinho, sabe? Eu fiquei tão passada. Ele falou, não, mas vocês não entendem. Aí eu parei na frente da delegacia. Fiquei na frente da delegacia, ali em Perdizes. Fiquei na frente da delegacia, fiquei. Eu falei, peraí, eu tô no psiquiatra. Eu sou uma ex-atriz de cinema. Eu não vou... a minha palavra contra dele, como é que vai ser? Complexo. Eu vou perder. Eu falei, vou perder, o pessoal vai dar risada na minha cara. Aí só ele falar, não, mas ela é louca, tanto é que ela marcou a consulta comigo. Aí eu não falei nada. E exigi do convênio, por sinal Prevent Senior, não tem o menor problema em falar, exigi que botasse ele para fora. Colocaram ele para fora. Só que agora ele voltou. Esse mesmo médico voltou. Então, assim, eu fico tão passada. Mas, ô Nicole, assim, se você revela um caso desse, porque a gente já viu em outros casos que basta uma fazer a denúncia, basta uma abrir a boca e outras aparecem. Outras aparecem, mas você não sabe o que é a vida de uma mulher. É um nível de Sim. desgaste muito foda, né? O que a gente aguenta, por exemplo, se eu estivesse na Globo, talvez eu faria. Tá. Porque eu teria advogado para bancar. Mas o que a gente aguenta de homens contra a gente, todos, eu vou dizer que assim, acho que 10% fica a favor. De mulheres, é assim, 50% das mulheres ficam com tanto ódio, elas querem ver a gente na pior. Infelizmente, mesmo sendo feminista, eu sinto que ainda falta muita coisa para conquistar, para as mulheres se tornarem, para terem sororidade, para terem aquela cumplicidade que um homem tem com outro homem, para defender a mulher o tempo todo. Tem muitas mulheres, mas essas mulheres que tem hoje em dia estão cerca de 30, 40 anos, 40 e poucos anos. As da minha idade, algumas. E as jovens não estão nem aí, né? Então, às vezes tem umas meninas que já estão vindo com outra cabeça, com outras ideias, sabe? Sim. Mas o peso ia ser muito grande para mim naquele momento. Eu fazia um programa chamado Pornolândia. Você queria que eu ia ficar a meu favor? Ninguém iria ficar a meu favor. Eu conto aqui porque eu não conto o nome da pessoa. E era um psiquiatra, não era um ginecologista. Era fácil se fosse, né? Então, assim, o que a gente passa, vocês não podem imaginar. O preço que eu paguei por ser atriz de cinema, o preço que eu pago por ser atriz, é muito alto. Seria por ser atriz? Ponto. Ponto. E ainda... De cinema. Né? E aí, tipo, mais cinema e mais o mundo do jeito que voltou a ser, né? Que voltou a ser. Porque, tipo, a gente brinca, né? A galera que é mais nova não tem ideia do que foram os anos 90, por exemplo. Não tem. Porque anos 90 acho que foi o auge de liberalidades, digamos, acho que né? 80 foi mais liberal. 80 também. 80 foi muito liberal. Cara, assim, foram Cazuza de 80, sim, né? Sim, 80. Cara, de 80 para 90 aconteceu tanta coisa, a gente evoluiu tanto. Como sociedade. E, de repente, cara, em muito pouco tempo, parece que a gente tá retroagindo a níveis piores do que os anteriores, de alguma forma, os anos 50. Né?
É surreal, tá ligado? Aos anos 50, nem aos anos 60, aos anos 50. É surreal, mas mas é real, você entendeu? É a verdade. Infelizmente é assim, mas isso também é cíclico, né? Daqui a pouco passa. Eu brinco que às vezes é como se fosse uma cadeia alimentar, né? Que quando tem muito jacaré, tem pouca capivara, aí tem pouca capivara, morre jacaré, aí vai ficando menos jacaré, mais capivara. É igual o mundo, conservador, aí fica menos gente da liberdade. Aí quando começa a ter pouca gente de liberdade, muito conservador, começa um movimento contrário. Isso. Aí muito liberdade... É cíclico. E sabe, é meio que uma cadeia alimentar que vai indo e voltando. Assim,